Meu amigo do blog Ser Flamengo, amigo da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues aqui, o Gilson e a Milena. A gente está aqui com o maior lateral direito da história do Flamengo e, por que não, do futebol brasileiro. Fez parte aí de uma seleção histórica, né, que mesmo tendo ganho o título, né, mas ficou aí marcada como uma das maiores seleções de todos os tempos. Nosso querido Leandro, eu quero já te agradecer essa oportunidade de estar batendo esse papo novamente. Eu estive aqui em 2012, né, o Gilson não pôde estar aqui, hoje a gente está aqui. Além de a gente bater um papinho, a gente vai te fazer uma homenagem também. Muito obrigado, eu que agradeço aí o blog Ser Flamengo. Eu acho que isso é importante para a gente, quer dizer, o próprio blog, o nome já diz, Ser Flamengo, nós somos flamenguistas, né? Então eu acho que desde a minha infância e depois da minha chegada ao Flamengo, meu lema sempre foi esse, Flamengo até morrer. Começando assim, fazendo uma pergunta para você, queria que você falasse assim, um pouquinho para a gente como que era a atmosfera daquele grupo, né, daquela geração, né, desde quando você, acho que daquele grupo de 80 ali você foi o que chegou depois, né, era o mais novo. Como é que você, né, foi recebido, como é que era o clima, né, daquela rapaziada lá toda? Na verdade, eu cheguei em 76, 78 já comecei a entrar aos poucos com o Cláudio Coutinho no grupo, e sempre foi um grupo muito maravilhoso em termos humanos, de ser humano. É você aceitar, é você se responsabilizar com o menor, o que vem antes, né? E eu sempre digo o seguinte, que o maior legado desse nosso grupo não foi de repente, não foram as conquistas, vamos dizer assim, mas o que a gente mantém até hoje, uma amizade fantástica, um respeito fantástico, um cuidado com o amigo daquela época. Isso a gente tinha naquela época. A gente, quando se encontrava em qualquer lugar, depois que a gente tinha parado de jogar futebol, a gente sempre se preocupava. Na própria época, quando a gente jogava, a gente olhava para o semblante de um, a gente já sabia se um estava bem, se o outro não estava, só no olhar. Então esse cuidado que a gente sempre teve com esse grupo todo, com os companheiros todos, eu acho que esse foi o maior legado que a gente deixou hoje para esses jogadores do Flamengo. Então eu vejo assim, quando eu converso com o Adílio, com o Júlio César, com o Andrade, com o Zico, com o Júnior, todos eles vão falar a mesma coisa. Esse foi um grupo fantástico, que eu acho que, sei lá, todos os 58 anos, eu posso morrer e não ver um outro grupo assim. Eu acredito e torço para que outro grupo possa aparecer dessa forma. Mas eu acho que o Flamengo de 81, quando a gente fala do Zico, foi um Santos do Pelé, um Botafogo do Garrincha, que dificilmente vai acontecer. Cruzeiro do Tostão também entraria aí, né? Cruzeiro do Tostão também, sem dúvida. Ô Leandro, hoje eu estou diante de um prazer enorme estar contigo aqui. O prazer é todo meu. Para mim, eu te vi tua carreira, eu vi você jogar toda a sua carreira no Flamengo, competido de futebol, desde a Libertadores ao Mundial até 87, quando você jogou a Copa União, que chama Copa União do Tetra. E te pergunto, aquela seleção de 82 foi fantástica, né? Não ganhou o título, mas sem dúvida aquela seleção me encheu os olhos. Como o Flamengo dos anos 80 até 83, aquele time máximo do Flamengo era também. A minha pergunta para você é assim, por que hoje os laterais direitos não têm visão mais de cruzar aquelas bolas com maestria na área hoje? Não chegar na linha de fundo, olhar e cruzar correto, né? Que hoje os laterais jogam chuveirinho, não dá mais passe, antigamente era passe. Hoje é chuveirinho. Qual a dificuldade que o jogador brasileiro hoje tem mundial, né? Tem para fazer esse tipo de na verdade, respondendo já ao início da sua pergunta, aquela seleção foi fantástica. Aquela seleção reuniu, vamos dizer assim, praticamente a nata do futebol mundial, quer dizer, do brasileiro. Nós tínhamos o Cerezo Zico, só de Falcão. Fantástico. Nós tínhamos o Júnior, nós tínhamos o Oscar, nós tínhamos o Éder,
sendo que 5 dos nossos jogadores eram capitães em seus clubes, com experiência, com tudo. O que eu mais senti naquela derrota em 82 foi, eu tinha 23 anos, foi que eu achei que eles não teriam mais condições de ganhar uma outra Copa. Eu achava que aquele grupo, quer dizer, esses jogadores que eu estou falando, mereciam uma Copa do Mundo por tudo que tinham feito pelo futebol brasileiro e mundial. Quanto aos laterais, eu acho que é difícil você falar sobre isso, porque eu fui um lateral ofensivo, uma certa habilidade e tal, mas isso vem de berço. Isso vem de berço. Eu jogava em quase todas as posições, não é? Já te facilita bastante. E o lateral direito, ou os laterais, direito ou esquerdo, eles tinham uma função muito certa, que era vai com ele de campo e depois volta. É o Carlos Alberto Torres, começou, Nilton Santos, Carlos Alberto Torres e tal. Mas eu já tinha essa habilidade, essa facilidade, vamos dizer assim, de sair do lado esquerdo, sair do lado direito, jogar no meio, jogar no CV. Então, você já tem visão, provavelmente, do campo. Quando você está numa posição que não é lateral direito, mesmo sendo lateral direito, você já sabe o que você vai fazer ali. Hoje em dia o lateral direito ele percorre só ali na lateral, então ele só tem essa visão do lado esquerdo, ele se acostuma a isso. Entendeu? Então acho que vem de berço, eu acho que isso é mais Já nasce assim. Já nasce, você tem que ter uma habilidade e depois você desenvolve. Agora a minha pergunta assim, a maioria, né, dos jogadores, geralmente, até mesmo daquele grupo, né, alguns, né, se tornaram técnicos, outros trabalharam, né, não só no Flamengo, mas em outros clubes também. Por que você não quis, né, inclusive hoje a gente está aqui na pousada do Leandro, como eu falei, a gente está no evento do Flanação. Por que você não quis continuar no futebol, de repente ser técnico, né, ou trabalhar nos juniores do Flamengo? Você nunca pensou? Não, eu parei em 90 e fui fazer outras coisas. Em 97, quando eu vim para Cabo Frio, eu recebi um convite do Premier League do Júnior para ser auxiliar do Júnior. Fui, gostei até do trabalho, mas eu sou muito crítico. Eu, como me cobrava muito, hoje quando eu vejo um jogo de futebol, eu fico assim, meu Deus do céu, como que essas pessoas erram um passe de 3, 4, 5, 6 metros? Pô, será que não teve, de repente, um trabalho de base, um trabalho técnico, um trabalho de aprimoração? Porque isso a gente fazia o tempo todo. Era passe, era cabeceira, jogar com a esquerda, jogar com a direita, era cruzamento, era matada. Eu acho que depois que a gente perdeu a Copa de 82, voltando à Copa de 82, eu achei, futebol arte não leva a nada. Aí começaram a implantar um futebol mais competitivo, futebol mais de força, não é? Então acho que é isso. Minha pergunta agora é sobre os títulos brasileiros, né? Que você conquistou. Em 83, contra o Santos, aquele maior público de todos os brasileiros. 160 foi o primeiro pagante, né? Aquele dia eu vi dele lá na Marquise do Maracanã. Esse jogo, eu assisti esse jogo em 83, olha, você jogou muito nesse jogo e seu Adílio, principalmente, vocês comeram a bola nesse jogo. E qual desses títulos você, assim, achou que foi mais complicado ganhar? Sem dúvida nenhuma, Libertadores, em 81. Nós passamos sufoco em 80, que eu não joguei, que era o Toninho, teve uma final disputadíssima com o Atlético Mineiro. Em 82, já participando contra o Grêmio também, que nós empatamos no Maracanã e fomos para lá, empatamos também na segunda partida e ganhamos a terceira partida de 1 a 0. Em 83, eu acho que foi uma coisa mais light. Apesar que o Flamengo em 83 já houve uma mudança. Já não tinha o Tita, não tinha o Lico, não tinha o Nunes, né? Então nós tivemos que refazer, mas mantendo sempre aquele estilo do Flamengo, de toque, de chegada, de querer vencer, com aquela vontade enorme, né? E fomos caminhando. Mas o mais difícil, com certeza,
foi a Libertadores. A Libertadores foi mais difícil porque, na época, para você disputar a Libertadores, não envolvia só você ter um time bom. Existiam outras coisas, era campo ruim, era muita malandragem, arbitragem imparcial, entendeu? O Flamengo só ganhou aquela Libertadores porque tinha esse timaço, senão não ganharia também não. E foi para mim o título mais importante, vamos dizer assim, o que fecha realmente o ápice, né? A conquista do Mundial. Mas para a gente chegar lá, a gente passou com um sufoco danado para ganhar a Libertadores. Eu vou te fazer agora, entrando até nesse assunto de Libertadores, uma pergunta, vamos dizer assim, atual. A gente está aí, o Flamengo hoje tem uma equipe, né? O Flamengo conseguiu montar essa equipe em 2016, né? Que chegou no terceiro no Brasileiro, uma equipe bastante competitiva. Conseguiu manter a base, trouxe mais alguns jogadores para compor esse elenco, né? E se criou uma enorme expectativa para a Libertadores, né? Até vi a entrevista de vocês naquele dia lá no lançamento das camisas autografadas, que até a menina está com a camisa aqui. Né? Havia uma grande expectativa também de vocês, mas uma preocupação, né? Até o Zico, acho que ele foi o mais, até o pessoal falou que ele foi muito crítico e tal, que ele falou, né, para ter cuidado com o São Lourenço. O que você acha que aconteceu, né, com o Flamengo, para ele, por esse histórico, né, terceira vez seguida, e o que o Flamengo precisa para... Eu acho que, na verdade, a propaganda foi maior do que o time. Falava-se desde o início que o Flamengo tinha o melhor plantel, o melhor elenco do Brasil, não sei o que e tal, isso não foi demonstrado. Entendeu? Eu acho que colocaram uma coisa muito acima da capacidade do próprio time. O time não estava preparado para ganhar a Libertadores. Por isso que eu falo em volta. Libertadores não é você só ter um time bom. E o Flamengo tem bons jogadores. Não tem um time ainda preparado para ganhar uma Libertadores. Quem sabe, daqui a um tempo, o elenco é bom, está se reforçando, né? Mas o que o Zico falou para você, eu tinha falado também. Não adianta você ir para lá tentando empatar, porque quando você vai para empatar, não tem jeito. O que aconteceu? Bola na área, toda hora, não sei o que. Uma hora acontece o gol. Então eu acho o seguinte, temos uma grande diretoria que está trabalhando sério. Acho que as contratações, agora com esse dinheiro todo, tem que ser pontuais. A gente não pode errar em contratação, mas e tem certeza absoluta, pode gravar, está gravando e vou falar, que o Flamengo o ano que vem vai estar muito mais preparado para tentar uma final, ganhar uma Libertadores e tentar disputar um título. Porque não adianta você só ganhar a Libertadores e você vai encontrar lá o Real Madrid, um Barcelona, ou o Manchester, ou o Bayern, você tem que ir bem. Agora a menina vai fazer uma pergunta para você. Leandro, qual foi o melhor técnico que você já trabalhou? Cláudio Coutinho, sem menosprezar os outros, mas eu acho que para a época, já passaram, eu já peguei uns 8, 9 ou 10 treinadores. Mas o Cláudio Coutinho, em 78, realmente ele era um treinador que estava à frente do tempo. Leandro, tem mais uma pergunta para te fazer. No futebol de hoje, a gente vê que, principalmente o futebol brasileiro, né? É cheio de esquema tático para cá, vai jogar na casa do adversário, joga um futebol quadrado, e em casa joga um futebol para cima. Nos anos 80, o Flamengo jogava sempre para cima, onde quer que seja. Mas aí que tá. Você hoje pode jogar assim, quer dizer, você não deveria jogar assim, mas é o que você tem, o material humano que você tem. O Flamengo já tinha o material humano que eu já falei, que era tipo Botafogo, Santos, aquele time tinha uma maneira de jogar que ia para cima, o tempo todo. Hoje, se você não tem um time formado, um time consistente, um time preparado, você às vezes, e com as contusões, você às vezes tem que fazer algumas mudanças, que é uma coisa que eu acho que o Flamengo não deveria estar passando por isso. Agora a gente vai, né, te prestar essa homenagem. Né? Muito obrigado. Essa homenagem, a menina vai estar se entregando aqui a placa. Né, que a gente já fez com diversos ídolos e com certeza a gente tinha que fazer com você também. Né? Você pode ler para mim que eu estou... Claro, aqui. Leandro, uma pequena homenagem a você, José Leandro de Souza Ferreira, que dedicou toda a sua carreira com amor ao nosso clube de regatas do Flamengo
obrigado, Leandro. Gosto de ser Flamengo. Tem o nosso endereço aqui, ó. Pô, valeu. Eu que agradeço e digo o seguinte. Eu não seria nada, eu fui um simples jogador de futebol que nasci com dom, que me aperfeiçoei, me aprimorei, treinei, trabalhei bastante para isso, para servir o Flamengo. Eu digo o seguinte, que muitos passaram pelo Flamengo e poucos jogaram. E esses campeões de 81, dessa década do Zico, esses sim tiveram responsabilidade com a instituição, respeito com os torcedores e, acima de tudo, uma amizade incrível entre todos os jogadores. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Valeu, rapaziada. Saudações rubro-negras. Sempre Flamengo.